Bom dia a todos. Bom dia. Hoje, dia 19/6/2022, a Escola Templo Áureo Florescer traz a conferência Ritual Xamânico para Ganesha, com a estudante Selma Costa, estudante de quarta câmara. Observem o gráfico, a imagem do Deus Ganesha, por um instante, por gentileza. O conhecimento xamânico através da experiência com a medicina sagrada ayahuasca. Para começar a explanação, vamos entender um pouco o que é uma das palavras-chave, xamanismo. O que é o xamanismo? O xamanismo é o caminho espiritual de autocura por meio do autoconhecimento. É o caminho natural de contemplação do invisível, a jornada da elevação da consciência. É o retorno à condição originária do espírito e aos dons e potencialidades perdidas do ser, trilhado em comunhão com a infinita sabedoria da Mãe Natureza, inspirado pelas técnicas e ferramentas de cura ancestrais e orientado para um melhor viver a partir do equilíbrio. E o que é um xamã? Nós temos a imagem no gráfico do deus Ganesha, o deus hindu Ganesha. Ele é considerado o primeiro xamã. Ao longo da conferência, irá ser explicado, toda essa simbologia. O sentido do chamado de um autêntico xamã é um legado de uma vocação. É transformador, muda o curso da vida, esmaga o egoísmo. Mas quando passa pela transformação da visão, o mundo fica mais verde e mais feliz. Uma das formas de chamado chega como uma crise mental ou física, considerada incurável pelos métodos normais. Para assumir sua vocação, o iniciado deve curar-se a si próprio. Durante esse processo, a cura simboliza uma espécie de morte, particularmente a morte de uma parte de si mesmo, com o qual o iniciado tem a tendência de identificar-se. Talvez haja sonhos de enterros, desmembramentos, substituições dos olhos ou ouvidos, transformações de órgãos ou ossos. De encontro a esse conceito, a mitologia hindu traz o deus Ganesha, o filho de Parvati, que foi criado pela própria matéria do corpo de sua mãe, a deusa mãe do mundo. Ele é símbolo da matéria perecível, é símbolo do ser humano encarnado, do grande guerreiro da causa, do servidor da deusa. Parvati, cansada de ver os guardiões de seu palácio falharem e permitirem a entrada daqueles que ali não eram esperados, cria Ganesha, o guardião supremo e imbatível. Esse aspecto do mito nos mostra que se queremos ter sucesso no serviço à grande causa, devemos ser fiéis e leais à deusa mãe interior. E devemos superar todos os demais guardiões e guerreiros que deixaram entrar pelas portas do sagrado palácio aqueles que ali não deveriam adentrar. Elementos psicológicos indesejáveis, os nossos egos. O fiel servidor prefere combater o próprio pai do que permitir que o palácio de sua sagrada mãe
seja invadido e violado. Talvez você se questione: o que é esse palácio? Onde está esse palácio? Esse palácio é o nosso corpo físico, nosso corpo astral, mental, espiritual. A mãe está em nós. E nós devemos protegê-la, eliminando nossos defeitos psicológicos, para que nossas virtudes se aflorem, para que nos tornemos seres melhores, seres a serviço da causa da Grande Mãe. Podemos ser um xamã de nós mesmos? Reflitam sobre isso. Podemos ser xamãs de nós mesmos? A tomada de consciência é algo que só pode ser feito pelo indivíduo. Sendo assim, a resposta é afirmativa. Ganesha em nós é o guardião de nosso templo sagrado, onde habita a Divina Mãe Kundalini, cuja energia está adormecida na base de nosso chakra raiz. Nosso chakra raiz, observe o gráfico por um instante. Esse gráfico mostra nossos chakras em alinhamento. Estão na base da nossa coluna. São rodas de energias que devem girar em equilíbrio. Ganesha é considerado, então, é o responsável pelos chakras. Os chakras são centros de energia que representam os diferentes aspectos da natureza sutil do ser humano. Corpos físico, emocional, mental e energético. Os 7 principais chakras ficam localizados ao longo da coluna vertebral do corpo humano. Segundo a tradição hindu, eles seguem as cores do arco-íris. A maneira ideal de saber como estão nossos chakras é através da auto-observação de si mesmo. Pois quando um dos chakras está em desequilíbrios, cometemos erros. Ou falamos demais em momentos inapropriados, ou deixamos a ira nos dominar, ou a luxúria, alguns dos defeitos psicológicos se manifestarem. Então, devemos observar como estão nossos chakras. Em perfeito equilíbrio, nossas virtudes afloram. Para nos ajudar nesse processo, existem algumas ferramentas que podemos utilizá-las com sabedoria. Em nossa escola, Templo Áureo Florescer, além da pronúncia de mantras, que são palavras sagradas, da meditação profunda, utilizamos as medicinas sagradas, que são enteógenas. O que são os enteógenos? Enteógenos são substâncias naturais que proporcionam a possibilidade de mergulharmos dentro das nossas próprias experiências, promovendo a expansão do nosso estado de consciência. Tem aspectos simbólicos e culturais, nos auxiliam no processo de cura. São elas
começar pelo rapé xamânico. O que é o rapé? Rapé é um pó da medicina xamânica que é feito de cascas de árvores, ervas e demais plantas moídas. Seus ingredientes são misturados e triturados para que forme um pó fino, que por sua vez é soprado nas narinas e, ao ser inalado, possui efeitos curativos e ritualísticos. É usado normalmente em rituais de ascensão espiritual, como forma de se aquietar a mente, conectando o corpo e o espírito, conduzindo a pessoa ao estado xamânico e espiritual. A importância do rapé, apesar da exemplificação física dele, ele é muito mais, as medicinas xamânicas são muito mais que a parte física delas. Elas têm a parte espiritual, por isso é medicina sagrada. E, portanto, sempre evidenciando que elas merecem o maior respeito. Outra medicina utilizada em nossos rituais é a sagrada ayahuasca. O que é a sagrada ayahuasca? Como o próprio nome diz, é sagrada, porque é o Kundalini da natureza. É a fusão do cipó e da chacrona, jacube e chacrona, parte feminina e parte masculina e feminina. Ela é uma bebida enteógena, ou seja, que promove uma viagem espiritual para dentro do ser, em busca de centralidade e da manifestação interior do divino. Cerca de 20 a 40 minutos após sua ingestão, inicia-se um processo psicofisiológico de mudança na percepção sensorial, ocasionado pelo aumento de neurotransmissores. Essa é a parte física da medicina, sempre lembrando que a parte espiritual, ela está presente. Pode ser explicada brevemente pelo afastamento temporário do ego. E quando nos afastamos do ego, nos conectamos com o nosso real ser, com o Deus interior, com o que há de sagrado, com o todo. Os egos criados inconscientemente para lidar com situações presentes na sociedade que possibilitam, nos afastando desses egos, nós então descobrimos nosso real ser. Relatos também constatam a eficácia da ayahuasca no sentido de ressignificar o passado, ajudando no tratamento de eventos traumáticos, fobias e comportamentos compulsivos ou inadequados. Entre outros benefícios, ela combate os vícios. O uso da ayahuasca leva a pessoa a ter um olhar mais profundo das suas ideias, problemas, crenças e estilos de vida, impulsionando atitudes para alterar seus hábitos negativos. Como exemplificação, eu trago um exemplo próprio. Muitas vezes, antes de usar a ayahuasca, eu colocava a culpa do que me acontecia nos outros, sem realmente me analisar, sem me autoconhecer e ver
que aqueles defeitos eram meus. Eram projetados em cima dos outros, mas eram meus defeitos. Então, eu só tenho a agradecer à medicina xamânica da ayahuasca e a todas as outras. E às vezes a gente coloca a culpa na família, nos amigos, no trabalho. Pode ser um posicionamento que eu não estou conseguindo ter. É desafiador, como qualquer outro processo terapêutico. As pessoas que não conhecem a ayahuasca acham que o chá vai tirar-lhe a consciência, quando na verdade a pessoa irá despertar a sua consciência. E será um enfrentamento pessoal, porque estar no momento presente traz a responsabilidade de fazer escolhas coerentes com a própria verdade. E sabemos que a verdade nem sempre é boa, né? Ela nos faz sofrer. Outra medicina que utilizamos em nossa escola Templo Áureo Florescer é a sananga, da qual posso também dar um testemunho, porque para mim ela trouxe benefícios maravilhosos. Eu constantemente me saía veinhas, estouravam veinhas nos meus olhos, veinhas vermelhas, eu ficava com o olho avermelhado, horrível, uma aparência horrível, e aquilo me incomodava bastante, até me preocupava. A partir do momento que eu comecei a usar a sananga, meus olhos nunca mais tiveram problema com essas veinhas que estouravam. Claro que a deficiência visual é devida, né, à presbiopia, mas a parte dela ficar embaçada melhorou muito. E eu agradeço muito a sananga. O que é a sananga? É um colírio indígena ancestral, muito amplamente utilizada pelas tribos indígenas na floresta amazônica. A sananga possui ação de estimulação sobre o chakra do terceiro olho, possibilitando maior abertura da visão espiritual e de como energias imperceptíveis impactam o nosso dia a dia. O colírio indígena proporciona benefícios na visão, como melhoras na saúde ocular, contra alergias e melhora também na nossa capacidade visual. Importante, pessoal, salientar que as medicinas xamânicas merecem todo o respeito sagrado, só podendo ser utilizadas para fins de cura e de rituais espirituais, jamais por recreação. E em locais realmente comprometidos com o trabalho esotérico e com a verdade na busca do caminho para o Pai dentro e fora de nós. Locais em que não se comercializa com o que é sagrado, em que se entregam estas medicinas sem cobrança financeira. Este é o verdadeiro respeito pelo sagrado, que aqui em nossa escola, Templo Áureo Florescer, seguimos estes preceitos. O mito também mostra que Ganesha não conhece o pai, Shiva, o Espírito Santo. Quando sua mãe e senhora Parvati, a energia sexual do Kundalini, solicita a sua proteção, ele a obedece incondicionalmente. Em termos de sabedoria esotérica, o bom guerreiro é aquele fiel, leal à sua divina mãe, aquele que a serve e é capaz de dar até a última gota de seu sangue por ela. Quando seu pai retorna, Ganesha luta com ele e com os deuses, porque não o reconhece. Assim, nós também não reconhecemos o Pai em nós,
antes do processo do despertar, através da prática dos 3 fatores da revolução da consciência. O primeiro fator de revolução da consciência é a morte psicológica. Pois ninguém vai ao Pai sem antes conhecer a Mãe Divina em si. E todo estudante do esoterismo, chamado de Bodhisattva, ao analisar, por meio da meditação profunda, cada defeito psicológico agindo na sua máquina humana, deve fazer a seguinte petição íntima, quantas vezes seja necessário, a cada defeito identificado. A quem ele vai pedir? A Mãe Divina. E o que ele vai pedir? Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina, queime este defeito. Dessa forma, Ganesha em nós luta com bravura para cumprir o seu dever. Cumpre a vontade de sua mãe, representação viva da lei divina. O pai admira a coragem do filho guerreiro, mas lhe é anterior na criação. Ocupa a esfera mais elevada da árvore da vida. Por isso, Ganesha não poderá vencê-lo. Então Shiva, com sua Trishula, para quem não sabe, observem aqui no gráfico, no sobressenho aqui de Ganesha, é este símbolo, é um símbolo hindu. Representa, né, a Trindade. O pai, então, corta a sua cabeça e ele morre para o mundo da matéria. É o momento em que o iniciado morre para o mundo dos homens, para a vida da carne, e se volta aos mundos internos. O iniciado perde sua cabeça. Parvati, como toda mãe, sofre ao ver o sofrimento do seu filho e lamenta sua morte. Assim como Maria lamentou por Jesus e Ísis por Osíris, e exige que seu filho retorne ao seu convívio e seja reverenciado sempre no início de qualquer ritual e cerimônia aos deuses. Antes que qualquer empreendimento se realize, simbolizando que devemos sempre nos lembrar desse caminho percorrido pelo fiel servidor para se chegar à casa do Pai. Lembremos neste ponto que a Divina Mãe que prepara o filho para ir ao encontro do Pai. Mostrando no gráfico uma representação dos egos. São as nossas máscaras. Ganesha perde a sua cabeça. Nós também devemos tirar nossas máscaras. Devemos morrer, perdermos nossa cabeça.
antes de passar para o segundo fator agora de revolução da consciência, para irmos ao encontro do Pai. O segundo fator de revolução da consciência é a prática da sexualidade superior. Vocês devem se perguntar, mas e quem não é casado? Mantém-se casto e aguarda pelo seu esposo ou pela sua esposa, mas guarda suas energias. O matrimônio perfeito é a união sexual de homem e mulher, que utilizam sua energia sexual para servir a Deus, no qual um ama mais e o outro ama melhor. É o caminho do amor real, puro e original. Viver em matrimônio perfeito é praticar o tantrismo branco com o ser amado, pois este tem o poder de despertar e acender o fogo sagrado do amor. Só é possível conservar a plenitude entre um casal quando tanto ele como ela resguardam, sublimam e transmutam suas energias sexuais, ao invés de despertá-las num fugaz e danoso orgasmo fisiológico. Através do uso consciente desta chave, união sexual de esposo e esposa sem o derrame do sêmen, conquistamos a iniciação, ressurreição e ascensão espiritual. Necessita morrer o defeito para nascer a virtude. Pois quem não desintegra o ego, o fortalece e se converte em pessoa perversa. Para nascer, é preciso sublimar e transmutar a libido sexual, sem derramar o sêmen. E assim, Shiva, o Espírito Santo, dá ao filho uma nova cabeça. Faz renascer o filho por suas mãos de pai. Renascer pelo Espírito Santo. Trata-se do nascimento espiritual do Senhor Ganesha. Momento em que ele se torna o filho do Espírito Santo. Trata-se do renascimento. Quando, após vencer a sua condição de escravo do mundo, o iniciado enfrenta as duras provas da paixão, representada pela travessia do Mar Vermelho, e vence os exércitos inimigos. Quem são esses exércitos inimigos em nós? Quem são? São os nossos defeitos psicológicos. São os nossos egos. E vai receber, ao final, o Espírito Santo. Vai descer sobre sua cabeça como a santa pomba branca. Observem o gráfico do Cadiceu de Mercúrio, onde as energias sexuais são transmutadas pelos canais até chegar, transformar-se no Espírito Santo, nas asas do Cadiceu. Aqui as energias masculinas e femininas entrelaçadas.
através da nossa coluna vertebral, canal principal. Agora, vamos voltar ao gráfico inicial, que não foi ainda explicado na sua íntegra. Que é o terceiro fator de revolução da consciência, o sacrifício pela humanidade. Simbolicamente, o elefante demonstra o caminho da revolução psicológica, do homem na busca da espiritualidade e da imortalidade, o caminho da iniciação. E ao transformar-se, o Bodhisattva sacrifica-se pela humanidade, pois trabalhará não só em prol de si mesmo, mas por toda a humanidade. Pois aprendeu o verdadeiro significado do amor, amar o próximo como a si mesmo. A tromba do elefante, o que ela representa? Representa a ponte entre o mundo material e o espiritual ou transcendental. Com a tromba, o elefante separa o sutil do grosseiro. Ele pode arrancar árvores ou pegar pequenos objetos. Em sua tromba também está representada a serpente de fogo. A serpente sobe pela coluna do iniciado e pela primeira vez faz o mergulho ao seu coração. O iniciado deve passar por inúmeras purificações para abrir a ponte, a passagem secreta que leva ao templo coração. Sua enorme cabeça reflete a possibilidade de analisar este conhecimento. É representado como uma só presa de marfim, pois uma de suas presas quebradas demonstra a imperfeição e o fato de já ter superado a luta dos opostos, tão presentes na vida do homem iniciado, a dialética do bem e do mal, da alegria e da tristeza, da vida e da morte. É o Deus da inteligência porque participa das duas criaturas mais inteligentes, o homem e o elefante. A barriga grande indica que Ganesha já digeriu o conhecimento e os obstáculos. Por isso, ele é conhecido como o removedor de obstáculos. Ele também tem sempre um dos pés levantados e o outro no chão. Pois ao sábio é necessária a elevação, mas sem perder a humanidade. Aos seus pés sempre há um rato, símbolo de descontrole e de voracidade, que muitas vezes lhe serve de montaria, significando a capacidade do homem de dominar a si mesmo. Pois o verdadeiro sábio desintegra seus desejos, sabendo que desejos são sonhos da consciência, e domina sua máquina humana, ou seja, seu corpo físico. O rato como veículo de Ganesha demonstra ainda sua capacidade de adentrar ao mundo inferior e ao mundo da matéria. O poder mágico transcendente de manter o equilíbrio no centro e a capacidade de fazer justiça, de remover os obstáculos. Afinal,
Ganesha é a representação viva do guerreiro, justo, filho de Shiva. Representação da destruição e da regeneração da Trindade hindu. Shiva, Parvati e Ganesha, Pai, Filho e Espírito Santo. Sejamos capazes de despertar em nós o Ganesha interior. Destruir os obstáculos para chegarmos ao Pai, através da mãe. Como prática desta conferência, nada mais xamânico que a própria respiração. É o nosso primeiro sopro de vida, é a lembrança de Deus em nós. Vamos respirar profundamente, mas num processo não mecânico, num processo de oração, lembrando do fôlego de vida que Deus soprou em nós ao nosso nascimento. E porque estamos aqui até agora, respiramos, temos vida, agradecemos pela vida que é xamânica, vem de Deus. Respirem profundamente, inspirem e depois expirem. Obrigada. Que todo aplauso seja para o Deus interior, jamais para a personalidade.